Salve noturnos, sou Rosiane, sejam bem-vindos ao canal Apesar da Noite. Antes de começar, peço, se ainda não for inscrito, que se inscreva, ative o sino para receber nossa notificação e se gostou ou não do relato, por favor, faça um comentário, até para nossa evolução. Muito obrigada a você que está aqui. Meu nome é Renata e a tragédia que aconteceu na minha vida deu início no dia 12 de janeiro de 2000. Nesse dia, minha filha me ligou perguntando se eu tinha alguma coisa para fazer no dia seguinte. Eu não tinha. Então, combinamos de ir ao shopping. Eu morava a poucos metros da casa dela. Larissa sempre foi uma menina independente e, ao completar 18 anos, resolveu que era hora de ter seu próprio cantinho. Meu marido e eu compramos um apartamento para ela, próximo à nossa casa, e ela foi para lá, sozinha. Larissa fazia faculdade e trabalhava. Posso dizer que ela nunca me deu trabalho algum. Era independente, mas também sempre foi muito obediente. O prédio que ela morava era muito seguro. Não tinha porteiro, mas era equipado com o que tinha de mais moderno em termos de segurança naquela época. Minha filha morava no 3º andar. Ela sempre chegava em casa por volta das 11 horas da noite e antes de dormir sempre me ligava. E naquela noite não foi diferente. Ela me ligou e combinamos de ir ao shopping. Era o dia 12 de janeiro de 2000, uma quarta-feira, quando cheguei em frente ao seu prédio. Toquei o interfone várias vezes, mas ela não atendeu. Resolvi subir e, quando saí do elevador, dei de cara com ela, na porta me esperando. Ela parecia assustada e com muito medo, e foi logo dizendo: "Mãe, não vou poder ir ao shopping com você hoje." Eu disse: "Por que, filha? O que aconteceu?" Mas ela não respondeu. Entrou e eu a segui. Foi aí que vi a pior cena da minha vida. Minha filha estava caída no chão, no meio de uma poça de sangue. Primeiro, achei que fosse uma brincadeira dela, querendo me assustar, pois Larissa sempre foi muito brincalhona. E como há poucos minutos estava com ela na porta, disse: "Para de palhaçada, Larissa. Levanta desse chão." Mas ela não se moveu. Tornei a falar e nada. Então me abaixei e toquei nela. Seu corpo estava frio como uma pedra de gelo. Comecei a sacudi-la desesperadamente, gritando e chorando, mas ela não se mexia. Saí correndo, gritando pelo corredor. As pessoas começaram a sair dos seus apartamentos e, quando viam a cena, ficavam desesperadas também. Alguém chamou a polícia e a ambulância e só me dei conta quando eles chegaram. Na verdade, não me lembro de nada depois que vi minha filha caída no chão. Os anos que se seguiram foram os piores da minha vida. Até hoje, não sabemos o que aconteceu. A polícia não consegue descobrir nada. Minha família desconfia que deve ter sido algum morador do prédio,
pois o que sabemos, com certeza, é que nenhum estranho entrou no prédio aquela noite. Nunca alugamos aquele apartamento. Ele permaneceu fechado por todos esses anos. Sei que ele tem fama de ser mal-assombrado, pois moradores do prédio relatam ver minha filha na porta do apartamento, choros vindo de lá, luzes que se acendem, e os moradores de baixo dizem ouvir barulhos vindo de lá de madrugada. Mas eu nunca acreditei nessas baboseiras. Sei que minha filha está em um lugar melhor. Por isso, o que será relatado agora não é contado por mim, e sim pelo meu sobrinho Jackson. O meu relato termina aqui. Obrigada se contar esse relato. Minha médica me estimula a escrever e principalmente falar sobre o ocorrido. É uma forma de aliviar um pouco a dor. Olá, apesar da noite. Meu nome é Jackson e sou sobrinho da Renata. Resolvi mandar o relato para o canal por conta do que me aconteceu e perguntei à minha tia se podia. Afinal, a história envolve a filha dela e a esse apartamento, que também pertence a ela. Minha tia não só concordou, como também quis contar o que aconteceu antes. Faz bem para ela falar desse assunto e não ficar guardando tristezas. Como vocês viram, minha tia contou sua parte na história. Agora vou contar a minha. Dito isso, vamos ao relato. Ano passado, fui transferido do trabalho para essa cidade. Perguntei para os meus tios se podia ficar no apartamento até encontrar um lugar. Sei que meus tios queriam deixar o apartamento fechado, mas fiz com que meus tios vissem que seria o melhor a se fazer, pois o apartamento estava fechado há quase 20 anos. Precisava de alguns reparos, além de uma forte limpeza. Na primeira semana que passei ali, não aconteceu nada demais. Eu ia trabalhar, voltava, tomava banho, jantava e ia dormir. Nada demais. Até que uma noite, acordei com alguém chamando o meu nome. Assim que abri os olhos, tive a impressão de ver um vulto saindo do quarto e indo na direção do corredor. Não liguei muito. Achei que estivesse sonhando. Mas a partir daí, coisas estranhas começaram a acontecer. Comecei a perceber que as coisas mudavam de lugar, do nada. Eu deixava uma coisa em um lugar e quando voltava do trabalho, encontrava em outro. No começo, achei que fosse minha tia, pois ela tem as chaves, mas ela me disse que não ia lá. Então comecei a desconfiar da minha própria sanidade. Aos poucos, as coisas foram piorando. Comecei a ser acordado toda noite com alguém gritando no meu ouvido e me sacudindo. Comecei a ver vultos e ouvir vozes e um choro alto de madrugada, barulhos. Tentava não me abalar, pois até aquele momento estava dando para aguentar. Mas tudo mudou quando uma noite fui acordado com uma batida muito forte na porta.
Levantei e olhei no olho mágico e quase caí para trás. Eu vi minha prima, a filha da tia Renata. Ela estava parada em frente à porta, olhando diretamente para mim. Fiquei apavorado. Senti a maçaneta girar. Então corri para o quarto e tranquei a porta. Nesse momento, começou como se um vendaval tivesse entrado na casa. Ouvi móveis sendo arrastado e atirado contra a parede. Cortinas sendo arrancadas, janelas e portas abrindo e fechando, quadros sendo atirados, jarras quebrando. Eu estava paralisado de medo, encostado na porta do quarto como se fosse adiantar muita coisa. Comecei então a ouvir uma respiração atrás de mim. Uma respiração forte. Fui me virando devagar e lá estava ela, minha prima, bem atrás de mim. Eu estava paralisado pelo medo, então ela abriu a boca como se quisesse falar, mas não conseguia. Tentou de novo, então foi apontando devagar para o lado da cama e finalmente disse: Ele está aqui. Ela deu um grito aterrorizante. Olhei para onde ela estava apontando e quase caí para trás. Vi uma mão que saía debaixo da cama. Depois apareceu a outra mão e uma cabeça foi surgindo e ela era horrível, cadavérica. Mas o que mais me deu medo foi o sorriso macabro. Ele foi saindo debaixo da cama devagar, me encarando, sempre com aquele sorriso diabólico, com uma boca enorme. Minha prima apontava para ele e gritava, um grito horrível. Não sei como. Abri a porta e corri, mas não consegui ir muito longe, pois minha prima também estava lá, gritando, no meio do corredor, e aquela aberração também, atrás dele. Vi uma figura alta e negra. Era uma forma humanoide, mas ao mesmo tempo parecia uma sombra, uma enorme sombra negra. Aquilo tudo foi demais para mim. Não me envergonho de falar. Estava morrendo de medo. Saí correndo do apartamento, gritando e chorando, deixando para trás aquele apartamento e os seus fantasmas. Nunca mais voltei lá e pretendo não voltar mais. Minha tia tinha razão. Aquele apartamento deve ficar trancado e, se depender de mim, para sempre. Depois que tudo passou, fiquei pensando, e se minha prima tivesse querendo me dizer como foi e quem foi que tirou sua vida? Pois ela apontava para debaixo da cama. E se o assassino ficou escondido lá, esperando ela chegar? Ou ainda, e se ela estava ali para me proteger? Jamais vou esquecer o que passei dentro daquele apartamento. E principalmente, jamais vou esquecer aquela noite, quando o apartamento criou vida e tentou acabar comigo.